Aleluia. Tito Salomão, onde é que tem enchente mais? Enchentes aonde? Moçambique? Confirma aí o Titus. Escreveste enchentes. Estamos mal. Boa tarde, queridos em Cristo Jesus, amados no Senhor. Aleluia. Dona Saquila Tata. O lixo do mundo. Oh, aleluia. Estou a procurar a live aqui, não consigo achar. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Não, vou fazer assim. Fazendo assim, poderia achar a live. Agora sim. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Não, vou fazer assim. Mas perto de Deus, além do véu, que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Agora sim. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Vou fazer assim. Mas perto de Deus, além do véu, que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Mas perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, livre pra te adorar. Eu sou. Perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, livre pra te adorar. Eu sou. Perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, livre pra te adorar. Eu sou. Aleluia. Você que entrou agora, boa tarde. Estamos em direção à terceira hora do dia, a 15ª hora. Do dia e da noite, ou então da noite e do dia. Estamos a marchar em direção ao amanhecer do dia. Enquanto não amanhecer, a noite vai continuar. Enquanto houver noite, o choro vai perdurar. Mas quando o dia amanhecer, a noite
vai sumir. E quando a noite sumir, o choro vai terminar. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, os povos da terra estão a chorar. Até mesmo nós que temos as primícias do Espírito choramos em nós mesmos. Nós não choramos não porque queremos ser despidos, mas sim choramos porque queremos ser revestidos da nossa habitação celestial. Por isso, com gemidos inexprimíveis, clamamos Abba Pai, chorando, porque queremos deixar essa habitação para irmos na nossa habitação, a celestial. A carne e o sangue são os grandes problemas que nos impedem de entrarmos na nossa habitação, que o Mestre Jesus foi nos preparar, e ele disse que lá tem muitas moradas, não digo tinha, tem muitas moradas na casa do Pai, do meu Pai, o Pai do Mestre Jesus. Por isso, enquanto a noite perdura, os filhos de Deus são convocados, exortados, instruídos a continuar a marchar. Pois vocês têm a palavra de Deus, apesar da noite, mas a palavra de Deus é lâmpada nos vossos pés e também luz nos vossos caminhos. Apesar da escuridão da noite, vocês têm a palavra de Deus nos vossos corações, como disse Davi. Guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, vós tendes a lâmpada nos vossos pés. Vós tendes a luz nos vossos caminhos. Vós tendes a palavra guardada nos vossos corações. Não se esqueçam, apesar da noite, apesar das aflições, aqui à noite são tribulações, lutas, aflições, guerras, perseguições, tudo isso, mas não vai continuar assim não, pois a tristeza pode durar toda a noite, o choro pode durar toda a noite, mas no amanhecer vai vir alegria. Quando o dia amanhecer, os filhos de Deus vão se alegrar e vão saltar como os bezerros do cevador. Vão pular e comereis, e saireis e comereis, e vos alegrareis no nome do Senhor. E assim rendereis louvores àquele que vos fará estas coisas. Mas aquele que desistir enquanto a noite perdura, aquele que não suportar as aflições, os gemidos, aquele que não suportar as dores, não vai poder ver a alva. E o instrumento dele. Vocês estão a entender? O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. João, o apóstolo, fala dos inimigos de Cristo, que são os anticristos. Todo o inimigo de Cristo é um anticristo. Ou então tem o espírito de anticristo. Olha o que João fala aqui no primeiro livro de João, no segundo capítulo, no versículo 18. Filhinhos, eis a última hora.
E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ouvistes? Filhinhos, já é a última hora. Aqui João estava a falar a última hora para dar lugar à vinda do anticristo, então a manifestação do anticristo. João estava a falar o fim da graça que estava a se aproximar. E ele fez lembrar aos seus irmãos, aos seus filhos na fé, não se esqueçam, ó filhinhos, que já é a última hora. Pois, como ouvistes, que virá o anticristo. João faz lembrar à igreja que a promessa, a exortação que eles teriam recebido desde o princípio, que o anticristo viria, então é já a última hora. Não somente o anticristo virá, também já muitos, dizia João naquele tempo, há 12.000 anos atrás, nos nossos dias se têm feito anticristos. João especificou aqui, virá o anticristo. Vocês já ouviram falar dessa promessa? João estava a falar isso há 2.000 anos atrás. Vocês ouvistes falar que virá o anticristo, ou lá vem o anticristo. Mas, entre nós, muitos têm já se feito de anticristos. Se há 2.000 anos existiram os anticristos, a própria palavra anticristo mostra inimigo, adversário de Cristo. O opositor, o contrário a Cristo. Tem uma figura, uma personalidade, uma pessoa não jurídica, com uma identidade própria, que vai se manifestar no tempo do fim. E a Bíblia chama-o de anticristo, porque ele se levantará contra Cristo, contra tudo que se chama Deus, e ele blasfemará contra os céus e tudo que nos céus há. Por isso ele toma o nome de anticristo. Ele virá. Não é um símbolo, como os adventistas queiram dizer, que é o domingo, que é não sei quem. Não. A Bíblia descreve até as características, as qualidades dessa pessoa. De onde ele virá, o que ele vai fazer, o tempo que ele vai reinar. Ele tem uma identidade. Mas os falsos adventistas que estão no advento de Satanás, ou que estão a esperar o advento de Satanás, enganaram o mundo dizendo que isso não é uma pessoa, não é depois vão mudando, dizem que é o fulano, depois porque não, é o domingo, a marca, porque não sei quem, a imagem, tudo isso aí. Esquecem isso. Mas eu quero vos dizer que antes mesmo que esse anticristo se manifeste, João, há 2.000 anos atrás, disse que já tinham se manifestado naquele tempo os anticristos. E João advertiu, por causa da manifestação nos nossos dias, dos inimigos de Cristo, dos opositores à verdade, ao Evangelho. Então, nisto é que conhecemos que já estamos na última hora. E hoje, 2.000 anos depois, quem são os anticristos? Quem são os anticristos? São aqueles que não são os anticristos, não são somente os que declaram guerra contra Cristo, inimigos de Cristo, como o islamismo, não digo os budistas, islamismo e outras culturas dos povos, ou então o comunismo. Hoje o comunismo se tornou moderado,
O primeiro comunismo, então, a origem do comunismo, a originalidade do comunismo é mesmo o ateísmo. Não admitiam deuses, não admitiam a adoração a outros deuses, senão ao próprio comunismo, como Lenin e outros aí, e outros presidentes que passaram, sei lá. Até nem o Marx é rendido louvor, adoração entre eles. Agora você veja, os anticristos hoje não são somente os comunistas, que dizem que Cristo é tudo uma pilha, é uma mentira, é um engano. Hein? Não são somente os muçulmanos que não aceitam Jesus Cristo como o Salvador deles, mas sim Maomé. Não são somente as chamadas falsas testemunhas de Jeová que negam a divindade de Cristo, que consideram Cristo como um anjo ao mesmo nível dos arcanjos, ou então o arcanjo Miguel. Não somente são esses também são. Não são somente os da cultura africana, como mais ou menos hoje está a crescer em Angola, a ancestralidade, não sei quem, a africanidade, onde rejeitam Cristo e assumem os deuses dos antepassados, seus bisavós. Não são somente esses os anticristos, também são. E Paulo disse que os mais perigosos contra nós não são os de fora. Quem são os de fora que Paulo dizia? Os inimigos da igreja que estão fora, que não são da igreja, que pertencem a outros movimentos, organizações contrárias ao cristianismo, como o comunismo, como o rastafarismo, como as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, como o islamismo, em toda a sua forma de existência, quer o extremismo, quer o moderado, todos são inimigos de Cristo. A ancestralidade, a africanidade, não sei como é que se chama, dos deuses dos africanos e tal, dos antigos, essas culturas todas aí. Paulo disse que esses não são os mais perigosos, eles também são perigosos, mas os mais perigosos são aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, se fez filho pela paixão da morte para a redenção da humanidade, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado à direita do poder e reina, que Jesus Cristo voltará para vir reinar, para tomar a sua igreja e vir reinar, mas porém são devassos, idólatras, prostitutos e o resto. Esses são os inimigos mais perigosos de Cristo. Mas como Cristo é Deus e já cessou a carne, declarar inimizade contra ele não é contra ele, mas sim é contra a sua herança. Por isso, Paulo perseguindo a sua igreja, Jesus lhe disse: por que me persegues? Então, quem persegue os filhos de Deus está a perseguir Cristo. Cristo é imbatível. Quem contará os anos da sua vida? Ele cessou a morte. Ele já não é carne. Ele não morre. Então, declarar guerra contra Cristo é contra a sua palavra. É contra o seu povo. Estão a entender? Então, os inimigos de Cristo, que os anticristos mais perigosos, são os que estão entre nós, que se movem entre nós, que falam a nossa linguagem, que adoram, que creiam na divindade de Cristo, que creiam nos dons do Espírito, que creiam na adoração, no louvor, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, creiam em tudo isso que a Bíblia diz, mas porém, eles não são de Deus. E se não são de Deus, são inimigos de Deus. Porque está escrito, aquele que amar o mundo se declara inimigo de Cristo, de Deus. Acabou. Os que amam o mundo são inimigos de Deus. E os que amam a Cristo são inimigos do mundo. Só existe dois povos.
Podemos encontrar cada povo com a sua linha, diversidade, só num grupo. Como o primeiro grupo dos inimigos de Cristo, tem os de fora e tem os de dentro. Mas Paulo disse que os mais perigosos não são os que estão fora, são os de dentro. São esses que vos arrastam, são esses que vos perseguem, são esses que vos matarão, são esses que vos têm julgado, são esses que vos têm entregado aos de fora. Eles não dão a cara para vos julgar, para vos perseguir, para vos maltratar. São esses que estão entre nós, mas porém não vivem como nós vivemos. Eles são inimigos encobertos. O homem mais perigoso não é o que declara inimizade contra ti. Os muçulmanos, os seguidores do Kaku Filipe, declaram inimizade contra os seguidores de Cristo. E eles não consideram Cristo como o Redentor para eles. Eles dizem que Cristo foi Redentor para uma geração e acabou. E o Redentor hoje é o Kaku Filipe. Esses estão a declarar guerra contra o cristianismo. Inimizade. Mas agora, olha os outros que declararam guerra, mas sem palavras. Sem pronunciar nenhuma palavra. Então esses estão na trincheira contigo. Quando o inimigo está na trincheira com você, é mais perigoso que o inimigo que está fora. Porque está fora você consegue manipulá-los, consegue manobrar, consegue se esconder dos seus tiros, consegue, mas o que está dentro você não consegue nem sequer aganchar, porque ele está ao teu lado. Você vai confiar nele, você acredita nele, mas afinal é teu inimigo. E esse consegue te abater facilmente. Por isso Paulo disse, cuidado com aqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos, são idólatras, são prostitutos, são mentirosos, esses são os piores inimigos de você, irmão. Assim também como no contexto, não fora do que é da palavra, os inimigos do homem são da sua casa. Não que os de fora, não existem inimigos de fora, mas os de tua casa são mais perigosos. Se tens teu irmão que te odeia, esse é mais perigoso do que o teu vizinho. Se tem teu sobrinho que te odeia, é mais perigoso, poderá te trazer mais danos do que o filho do teu vizinho, do que o teu colega, do que o teu amigo, porque ele conhece as tuas entradas e saídas, ele te acompanhou desde criança, conhece os teus pontos fracos, conhece o que te faz ficar triste, o que você gosta, o que você não sabe quem, tudo aquilo. Para te entristecer, ele não precisa fazer um estudo. Ele sabe, uma só palavra, ele vai chorar. Quando lhe fizer isso, quando não, ele não aceita alguém que lhe injustiça, ele não aceita, ele te conhece. E a dor provocada por um irmão é mais profunda do que provocada por um amigo de fora, ou por uma pessoa externa. Então, veja que Paulo diz que está a vir, João, aliás, está a vir o anticristo. Mas ainda assim, entre nós, muitos já se têm feito anticristo. Quer os de fora, quer os de dentro. Mas os de dentro são os mais perigosos. Devemos vigiar com todos, mas muito mais ainda os de dentro. Agora veja a realidade da igreja. Salvação de todas as nações. Estou a falar com você que é da ISTN. ISTN é a Igreja Salvação de Todas as Nações. Esse recado é mais para eles. Mas esse recado não é mais no Zoom, não sei quem. Há pessoas que só assistem live. Há uns que se tornaram da igreja, mesmo sem se juntarem fisicamente. Como muitos africanos já fazem parte da igreja, mas porém ainda não tem lá uma igreja física. E a igreja não é física, é espiritual. Por isso, em todos os meios, nós temos que ensinar e pregar. E não somente usar um para pregar e outro para ensinar. Aqui mesmo também se ensina. Veja só, no tocante à igreja, salvação de todas as nações, o reino de Deus que se manifestou entre vocês. Vocês foram atacados com um ataque sem precedentes. Na história da igreja, nunca foi atacada uma igreja, uma organização, quer política, religiosa, como se fez o ataque aqui em Angola à igreja.
o número dos agentes infiltrados que o regime comunista introduziu dentro da igreja, até eles próprios andam espantados, que nunca foi investido um tal número, nunca se fez um tal investimento tão grande como fizeram na igreja Salvação de Todas as Nações. Mas por que esse investimento todo? Porquanto, quando tu és mais perigoso, então os teus inimigos vão também te atacar com perigosidade. E você sabe quem é que fala na terra? É aquele que não perde batalha. É aquele que veio para acabar com eles. Então eles não subestimaram-nos. Eles atacaram-nos. Eles infiltraram. Como não conseguiram vergar o homem, parar o homem, a única forma que eles fizeram é fazer um grande investimento de infiltração. No meio de vocês é muita infiltração. Muitos desses que vocês estão a ver a dar glória a Deus, pastores, obreiros, discípulos, membros, assíduos, não sei o quê. Muitos deles foram enviados pelo regime. Para não falar do investimento que as trevas fizeram. O regime também é trevas, mas cada um se move na sua particularidade. Ouviu? Tem infiltrados do regime, tem infiltrados das trevas. Eu não estou a dizer que o regime não é trevas, mas você tem que entender, infiltrados da política, que são agentes da secreta, e feiticeiros, eles também são feiticeiros, claro, e feiticeiros mandados, lá nos centros de macumba, ou então nas reuniões da noite, onde são enviados para virem infectar a igreja do Deus vivo. Mas a igreja é viva. A presença de homens imundos não contamina a igreja do Deus vivo. Nem tampouco a presença de homens imundos ao meu lado, na minha vida, no meu caminho, no meu trabalho, sei lá, isso me contamina. Eu poderia tirar uma soneca no inferno e eu sairia do inferno como eu entrei, puro. Eu poderia dormir na casa da macumba, do macumbeiro, não porque fui lá fazer serviço. Estou de passagem, mais ou menos, a aldeia que me recebeu, o homem que me recebeu da aldeia. Eu curandeiro, outro macumbeiro, e ele me dá um quarto, e eu dormo na casa dele, e eu saio, e eu não tenho contaminação por ter dormido ou comido na casa do macumbeiro, ok? Eu poderia comer comidas consagradas aos diabos, o macumbeiro os consagrou aos diabos antes de lhes cozinhar, e eu comeria, não me faria dano algum, e nem tampouco me traria contaminação. Agora, Paulo disse que se eu souber, e por causa dos fracos que estão ao meu lado, para não se escandalizar, eu poderia rejeitar. Por causa dos fracos, não por causa da minha consciência. Estou sozinho, eu vou entrar mesmo aquela que diz, olha, esse boi foi sacrificado aos diabos. E eu vou falar, o diabo é alguma coisa? Quem fez as coisas não é o diabo. Tudo foi criado por aquele que é o dono de todas as coisas. E as fez para os fiéis. E eu sou fiel dele. Traga a comida aqui, eu vou comer. Aleluia. Agora você imagine. Por isso não haverá desculpa quando alguém for contaminado. O que contamina não é o que sai, é o que entra. Ok? O que é isso? Se alguém mais ou menos for contaminado por essa infestação que o regime e as trevas juntamente fizeram, ele não tem desculpa para dizer que não sou culpado. Por causa dos infiltrados, eu não resisti à pressão deles. Não. Eles jamais vão obrigar você a fazer nada. Nem pressionar. Mas sim, eles têm as suas armas, suas astúcias, como eles manipulam as pessoas e enganam as pessoas. Isto é, venham com engano para te deixar cair em tentação. Venham com dúvidas para te levar você a desistir da caminhada. É isso. E eles são tão astutos que eles não o fazem abertamente para não serem descobertos. Então eles procuram vítimas para atacar. E nós já temos vários relatos semelhantes. Está cheio. E alguém me perguntou um dia, mas se a igreja do Deus vivo, por que Deus permitiu que eles viessem na igreja dele? E eu lhe falei, o que está escrito? Permita que a gente vai arrancar o joio na tua lavra, pois tu semeaste boa semente
e apareceu o joio. E ele disse, não tirem o joio para que não estraguem também o trigo. Deixe que ambos cresçam juntos. Há um tempo, aleluia, para todas as coisas. Há um tempo que vai se separar o trigo e há um tempo também que vai se separar o joio. O trigo será separado para ser armazenado e o joio será separado para ser incendiado, queimado com fogo que nunca vai se apagar. Mas, porém, ao trigo se recomenda: sede prudentes como as serpentes e humildes como as pombas, pois eu vos envio no meio dos lobos. Vigiai e orai para vocês não caírem em tentação, para vocês estarem firmes, de pé, diante do Filho de Deus, diante das provas, diante das tentações, diante dos lobos, diante das serpentes infiltradas no nosso meio. Porque se eu sou um homem forte no espírito e tenho conhecimento da verdade, qualquer um que vier com sua mentira, eu já vou lhe desmascarar, porque eu sei que é agente de Satanás, hein? E ele vai se envergonhar. Mas aqueles que não cresceram são débeis, são fracos, ou então os ignorantes, que Paulo chama os neófitos, não têm conhecimento. Então, esses não têm estrutura, são enganados facilmente. E muitos foram enganados. Mas a palavra de Deus diz: o sangue de cada alma que eles destruíram cai em cima das suas cabeças. Ouviu você que está me ouvindo? Cada sangue que você tirou do caminho, cada sangue que você impediu para não entrar, cada sangue que você, sim, destruiu, esse sangue está em cima da tua cabeça. Você vai sofrer a pena do juízo eterno, não somente pelas tuas culpas, e também pelas aquelas pessoas que você destruiu. Não se faça brincadeira. Agora, aqueles que são de pé, a palavra é essa: vigiem sempre, orando em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, e evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Quais as coisas? São essas que eu estou falando. Uma delas são esses ataques das serpentes, dos escorpiões que se movem no nosso meio. Eles falam a nossa linguagem, mas eles não são dos nossos. E João também fala assim: saíram de nós, ouviu no versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, como não há nada oculto que não será revelado, muitos desses têm saído, porque também está escrito que o ímpio não vai permanecer. Vai estar, mas não vai permanecer, não vai continuar na congregação dos justos. Nem tampouco o sépulcro da impiedade vai continuar ao lado do justo. Estará ao lado do justo, mas não vai permanecer, não vai continuar ao lado do justo, para que o justo não estende as mãos à impiedade. Então, há um começo e há um fim. Por isso, muitos têm já se retirado. Se retiraram com lucros, com sangue nas suas mãos. Saíram quando eles mataram os pequeninos. Saíram quando eles desviaram os pequeninos. Eles pensaram que ganharam. Ganharam milhões, ganharam promoções, ganharam tudo para eles, por fazerem aquele trabalho que é sujo. Então eles têm as mãos sujas de sangue. Podem comer dos milhões, podem desfrutar das funções, desfrutem dos carros que vocês receberam, desfrutem das riquezas que vocês receberam, das promoções, mas o vingador de sangue está a vir a vós atrás, porquanto vocês têm sangue nas mãos. Vocês destruíram o povo do Senhor, aqueles que buscavam, aqueles os fracos, aqueles que queriam entrar no reino. Vocês estavam na porta, vocês não entravam e não deixaram eles entrar. E muitos ainda estão na porta. Vocês vão perecer. Resistam a isso. Mas o povo é advertido para ter cuidado. Tem muitos anticristos entre nós. Não somente os de fora, mas os de dentro. E João disse nisso é que nós sabemos que estamos na última da hora. Eles saíram porque nunca foram dos nossos. Nunca foram nossos. Se fossem nossos, nossos irmãos, companheiros da fé, hein? E nas aflições de Jesus Cristo, se fossem nossos irmãos e companheiros, então eles nunca sairiam. Mas
Saíram porque nunca estiveram conosco. Estavam conosco, mas nunca foram dos nossos. Por isso eles saíram. Mas saíram com sangue, com as mãos manchadas de sangue. E o vingador de sangue vai lhes perseguir. E vai lhes encontrar fora da cidade do refúgio. E vai se vingar deles. Como está escrito, minha é a vingança, e eu darei a recompensa no dia que o seu pé se resvalar. Por isso você está a ver os anticristos infiltrados na igreja, que pregam o evangelho. Estou a falar na igreja no geral. Estão a perecer. Muitos reverendos a morrer, outros estão a ficar doentes, outros estão a ficar loucos, outros estão a perder tudo, outros seus pecados estão a ser expostos, estão a passar vergonha. Por quê? O juízo caiu na terra. Eles pensaram que continuariam a usar o nome de Deus em vão. Eles pensaram que continuariam a manipular o povo em nome de Deus. Eles pensaram que continuariam com seus quindoques, com seus feitiços, a enganarem o povo. E o juízo caiu. E o dono da vinha veio recuperar a sua vinha. Veio reclamar a sua vinha. E com violência está recuperando a sua vinha. Matando os vinhateiros maus. Entregando a vinha a outros vinhateiros que vão lhe dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Então, todos aqueles que vão saindo, estás advertidos, estão a sair porque eram do maligno. E são do maligno. Vieram para espiar a nossa liberdade que nós temos com Jesus. Vieram para nos matar. Vieram para impedir as almas de irem para o céu. Vieram para matar os pequeninos. Vieram para desviar o trigo. E já agora foram porque não conseguiram. Ou então conseguiram em parte, mas não conseguiram na sua generalidade, totalidade. Por quê? É a missão que vieram com ele para destruir a igreja. Não é somente para matar as almas. Quando começaram a matar as almas individualmente, esse foi o desespero, porque não conseguiram tomar o controle do altar. E eu disse que a igreja sou eu. Eu sou a igreja ISTNSJ. Eu sou o altar. Se o altar for santo, então a igreja é santa. E se a igreja é santa, então seus membros também são santos. Ainda que existam contaminados, mas a vassoura vai chegar para varrer quer o altar, quer o átrio. Aleluia! Oh, glória a Jesus Cristo, o Nazareno. Deixa eles saírem. Nunca estiveram conosco. Aliás, nunca foram dos nossos. Estiveram conosco, mas não faziam parte de nós. Por isso eles foram. Se fossem dos nossos, nunca sairiam. E é mister que se manifestem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Enquanto os filhos de Deus vão permanecer e vão brilhar como astros no firmamento, eles vão sair e vão perecer. Já começaram a fugir, já começaram a pular do barco. Sabe por que estou a vos preparar? Você sabe muito bem que nem no Facebook eu falo essas coisas. Geralmente eu falo na igreja, aí no altar, ou então no Zoom. Porque eu sei que lá onde estão todos crentes, um ou outro que venha nos visitar, não sei o quê. Mas a urgência é muito grande, porquanto, aleluia, estamos na última hora. Eu não estou a falar a última hora que João falava. A última hora do nascer do dia. A noite pode durar toda a noite. A tristeza pode durar toda a noite. Eu sei que está certo. Mas a alegria vem no amanhecer. Estamos na última hora da noite. O dia vai amanhecer. E esse momento eles começarão a fugir. E esse momento eles começarão a pular do barco. Porque o dia vai lhes incomodar. Sabe quando o dia amanhece, o que acontece? Vai haver exposição. O que estava oculto vai ser revelado. Mas não se esqueças que a luz do dia é também fogo. A luz do sol também é fogo. E por isso, cuidado. Fique atento a cada movimento da igreja. Não distraia, não. Não durma. Acorda, outro que dormes. Ok? A fuga é iminente. Sim, e o vingador de sangue vai se encarregar de ir atrás deles. Mas tu permanece firme. Por mais que seja alguém que te evangelizou, alguém que te mostrou essa igreja, que te mostrou esse caminho, é mentira. A salvação é individual. Cada um morre nos seus pecados. O que comeu as uvas verdes é que vai ficar com dentes podres. E tu não comeste uvas verdes? Comeste uvas maduras?
Então não se preocupa com o apodrecer dos dentes. Pois o salário do pecado é a morte. E o que o homem semear, o que ele vai colher. Ok? Diz mais a Bíblia. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Tudo que eu estou a vos falar não é novidade, não. A unção do Espírito Santo está sobre vocês. E o que eu estou a vos ensinar, o Espírito Santo vai abrir as vossas mentes, já começou a fazer isso para muitos que ainda não sabiam, para poderem entender isso, por causa do Espírito do Senhor Jeová. Aleluia. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. João disse, eu não vos escrevi não porque vocês não sabiam essa verdade. Não, eu sei que vocês sabem disso. Mas não se esqueçam, nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma! Nenhuma mentira vem da verdade. A mentira vem da mentira. E a verdade vem da verdade. E acabou. A verdade não gera mentira. Nem tampouco a mentira gera verdade. Por isso, estás advertidos para os momentos em que estamos a viver da última hora da noite e que em breve o dia amanhecerá. Por isso o mundo está agitado. Vocês estão a ver a agitação do mundo? Minha esposa disse que estava a fazer compras no shopping e ela, aliás, viu um senhor, um branco e um negro, dois homens estavam conversando a respeito da política internacional, do que está acontecendo no mundo, não sei quem. E o negrão perguntou ao branco, você conhece o apóstolo Marcelino? Ele falou, não, nunca ouvi falar. Não, o apóstolo Marcelino que está aí no que fica, no Benfica, no Rua 149, e não sei o que, não sei o que. Ele falou, não. Só que a Sonita tinha que se retirar já, não dava para ficar para não criar constrangimento, como que estava a acompanhar a conversa alheia. Mas o que ele queria dizer que eu pude entender? É só dar a continuidade. Estava falando que está acontecendo a agitação no mundo, as guerras e não sei quem. E esse homem queria lhe falar que tem um homem que fala essas coisas. Tem um homem que fala nitidamente, sei lá, talvez queria dizer o causador dessas coisas. Qualquer nome pode me chamar, o causador, o homem que falou dessas coisas. Sim. Nós estamos preocupados com isso. Por que que o mundo está agitado? E este ano começou com uma agitação muito grande. É só ver. Neste ano já foi raptado Maduro. Hein? As tropas estiveram lá durante sei lá quantos meses a se moverem lá no Pacífico, à frente da Venezuela, mas nunca teriam assaltado. Veja o que aconteceu este ano. Veja o que está acontecendo no Irão. Nesse momento, há pânico naquele território aí, do Oriente. Há uma iminência de uma guerra. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Hein? Por causa do dia, do amanhecer do dia, da luz do sol, a agitação é muito grande. As trevas estão agitadas. O reino de Deus está a crescer. E o crescimento do reino de Deus está a trazer conflito com a natureza e toda a sua criação. Não é a natureza que criou a criação. Quer a natureza, aliás, a criação é que é a natureza. Termo certo é esse. São obras das mãos de Jesus Cristo. Porque não há nada que existe que não foi criado por Ele. Estão a ver como o mundo está agitado? Vocês estão a ver o conflito? Vocês estão a ver as guerras? Vocês estão a ver a agitação? Vocês estão a ver o presidente norte-americano? Nunca houve um presidente na América como esse. Por que não lhe dá impeachment? Por que a oposição não lhe dá impeachment? Está a violar as regras e não sei quem. Ninguém lhe fala nada. Porque ele só está a receber a ordem. Ele só está a receber a ordem. Todos têm que ficar em silêncio. Se não se limitar só em criticar. Ai, porque não sei quem. É só crítica. E agora, não vos avisei isso? Sim, são sintomas do avivamento. Eu vos disse desde o monte, no ano 2018, eu disse que todo avivamento
é precedido de grandes catástrofes. E são essas catástrofes que eu vos disse que poderiam se manifestar antes que chegasse o dia, não o grande e terrível do Senhor, o dia da festa dos tabernáculos, a festa do mover do Espírito. Oh, aleluia! O grande avivamento. Então, dias semelhantes a esse são dias maus. Vocês que já entenderam a linguagem do homem, estás em boas condições. Tendes a proteção, tendes a guarida, tendes o conhecimento, tendes o consolo do Espírito Santo. Não temas, mas não te esqueças. Na última hora, as coisas vão piorando. As pessoas estão preocupadas com a vinda do leão. Este território já tem um dono. Nada vai mudar. Não muda nada. No teatro das operações, não muda nada. Importa que venham para a guerra. E acabou. Olha, a live daqui a pouco já vai aumentar. Importa que eles venham para a guerra para perderem. Para alguém perder a guerra, tem que entrar na guerra. Para alguém ganhar a guerra, tem que guerrear. Hã? Não há vitória sem guerra. E por isso, nós estamos preparados na trincheira, entrincheirado, para bater todo adversário que entrar na guerra. Pois Deus nunca perdeu guerra. Elia é o sinônimo da vitória. Pois pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da palavra de Jesus, e porque Elias não ama a sua vida e não a amará até a morte, então o inimigo não vai passar. Como dizia Agostinho Neto, nenhum palmo da nossa terra. Como dizem os cubanos, a reação não passará. Como dizia Jonas Savimbi, quando a pátria sangra, todo sacrifício é pouco. Ok? Como diziam os cubanos, ó morte, ó vida, venceremos o inimigo. É assim que eles dizem, os cubanos, né? Ó vida, ó morte. Muerte, vida ou morte, venceremos o inimigo. Estão entendendo? É assim que vai acontecendo. As agitações são muito grandes. Os poderes do norte se movem para virem impedir o progresso, a vitória, o nascimento do dia. Mas o dia vai nascer. Aleluia. 2000 anos depois, o dia vai amanhecer. Oh, glória a Deus, aleluia. 2000 anos depois. 1700 anos depois. Porque nos 2000, tira lá os 300 da Igreja Viva. 1700 anos depois, o dia vai amanhecer. E a rainha do inferno foi sujeitada, subjugada. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas que o anticristo virá. E nós não estamos preocupados com a vinda do anticristo. Nós temos uma missão agora. A missão é libertar os cativos. É pôr em liberdade os prisioneiros. Pois todas as coisas, cada um tem o seu tempo. E o modo dele. E tudo pertence a Deus. Esse é o tempo da igreja. É o tempo da restauração. Começa a restauração da igreja. É o tempo da libertação. É o tempo, aleluia, de bater os lugares altos. É tempo de elevar os vales. É tempo de endireitar os caminhos. É tempo de aplanar a estrada. É tempo, aleluia, de trazer o povo do Senhor para o reino de Deus com violência, destruindo os seus carcereiros, os valentes repartindo o seu despojo. E depois disso falaremos do anticristo que já está entre vós. Ok? Esse não é tempo dele.
Ele deve se mover como um homem natural, não natural espiritualmente do mal, mas não como anticristo, pois enquanto aquele que resiste não for tirado do meio, ele jamais vai se manifestar. Há um que resiste até que do meio seja tirado, mas que ele vem. Há 2000 anos atrás, João falou dele. Já ouvistes que vem o anticristo, mas muitos entre vocês já são anticristo, são inimigos de Cristo. E por isso já começaram a pular. Já estão a sair do reino. E ainda sairão. Tem que vos deixar em paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Penso que eles escaparam. Sair, não escapar. Escapar é fugir na cidade do refúgio. Tens sangue? Tens que fugir na cidade do refúgio para que o vingador de sangue não te encontre, não te ache fora da cidade. Se ele te achar fora da cidade, ele vai te matar. Só na cidade do refúgio onde ele não pode entrar. Aleluia, porque tem a marca do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A terra toda vai se encher da sua glória. Amém? Essa aqui é a exortação que eu trouxe a vocês. Onde eu quero me esconder, esconda-te na cidade do refúgio. Eu vos edifiquei um baluarte. Eu vos trouxe uma fortaleza na terra. Uma grande fortaleza que ninguém pode destruir. Minha igreja eu edifico-a, disse Emmanuel, sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Oh, aleluia. Entra na cidade do refúgio, irmão. Estás a esperar o quê? Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Ontem recebi muitas mensagens, mas como eu não abro nos WhatsApp as mensagens, já não abro. Mas tem aquelas mensagens, mesmo sem você abrir, você já consegue ler, pelo menos, o conteúdo ou o teor da mensagem. Como essa aqui. Alguém escreveu assim. E é um número português. Onde é que é? Pararará. Pararararara. Perdoado eu estou. Vi uma mensagem agora aí. Que diz assim: Pai, ele está vivo para morrer. É? A falar do leão. Está vivo para morrer. Sim. É no ringue. Quem perder a guerra vai morrer. Mas perto de Deus. Só que Elias nunca perdeu guerra. Além do ver que um dia se rasgou. Perdoado eu. Então, Mauro. Está caliente? Está na hora. Olha a hora. Maurinho. Mas perto de Deus, além do véu que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Frank Bimbida, bonsoir. Homem DJ, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, Frank? Bida. Mas perto de Deus, além do véu que um dia se rasgou, perdoado eu estou. O representante do falso profeta na terra vai visitar a terra de Angola. Não o falso profeta, o representante do falso profeta do anticristo vai vir para a África e também para Angola, a terra de Elias. Vamos discutir o território, eu e ele. Aquele que vencer é que vai ser o Senhor. Só que o território não é só Angola, é o mundo. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia.
Chegou a hora. Essa é a guerra dos grandes. Aquele que clama. Francisco está a lhe zombar lá do inferno. Está a lhe dizer, daí em breve você vai vir me encontrar aqui. Você foi jogar com homem. Tu não sabe que é perigoso jogar com ele. Então você apressasse a tua morte. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Um Carmelo está assinalado, o Carmelo dos Reis. Aquele que clama, ele responde. Aquele que confessa, ele perdoa todos os nossos pecados. A expectativa é muito grande, sabe? Até os tais que andam a me julgar e dizer que eu sou do diabo estão expectantes. A expectativa como do Monte Carmelo. A nação toda está expectante. O que vai acontecer agora? Se o Francisco não conseguiu penetrar, por isso ele tomou o nome do leão. Quais são as características do leão? As qualidades, distinções que distinguem um leão de outras bestas. Força, coragem, agressividade, violência. Quando se fala de coragem, está a falar de destemido, sem medo. Então Francisco era medroso. Esse aqui está a desempenhar o papel do nome dele. Corajoso. Colachimbié. Sabe o que significa colachimbi? Hã? Quem sabe? Colachimbié. Está vendo aquele corajoso? Uma coragem que não vai lhe dar nenhum benefício. Lá na minha terra, em Quimbela, chamam-se aos meus vizinhos de Quimbela. Quimbela dizem assim, colachimbié. Que isso aqui é uma coragem que não vai resultar em nada. Você se torna corajoso, é como mais ou menos uma equipa pequena. Vamos lá no futebol. 1º de agosto, a jogar com Barcelona. E o 1º de agosto se torna corajoso e avança para aí que é marcar gol. Geralmente essas equipas pequenas, quando jogam com equipa grande, eles jogam somente na defensiva e não no ataque, porque eles sabem que é perigoso fazer isso por causa do nível dele e do adversário que estão a jogar com ele. Vão jogar mais para a defensiva, não para o empate, para uma derrota mínima, para não ser uma goleada. Então a defesa vai requerer a equipa. Agora, mas mesmo assim, quando mais ou menos essa equipa vai atacar, naquele tempo falavam que é uma aventura, uma coragem que pode custar caro à equipe. Então, é essa coragem desse homem. O leão corajoso. Colachimbi. Atrevido, ok. Isso chama-se atrevimento. Isso é atrevimento. Isso chama-se atrevimento. E é bom. E nós vamos aproveitar o atrevimento do atrevido para lhe humilhar, porque assim está escrito, que o Senhor poderia abater a arrogância dos atrevidos e a soberba dos arrogantes. E ele apanha os sábios, os atrevidos, lhes agarra na sua própria astúcia, e lhes pesca nas mandíbulas, e lhes humilha. Oh, aleluia! Esse é aquele que veio do céu. Quem pode duvidar que eu não vim do céu? Alguém falaria isto e ficaria impune? Não, eu falo há décadas. Por quê?
Tem que se respeitar as autoridades, as hierarquias. Tem que se respeitar as dignidades. Nem mesmo Miguel, o arcanjo, ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra a dignidade chamada Satanás. E aqui está aquele que é maior que Satanás. Ai do atrevido que enfrentar Elias. Elias vai lhe quebrar os ossos todos. Puá! Laca, laca, laca. Outro atrevido morreu na cadeia com depressão, por quanto foi atrevido. Devia enfrentar Elias. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Graças a Deus. Então, todos nossos pecados, todas nossas transgressões, Ele perdoa. Alguém está doente entre vocês? Não importa quem és tu, o sangue tem poder. Amém? Todos estão doentes. Eu posso vos curar. Eu tenho unção. Eu tenho autoridade sobre as doenças. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Ouviu a Neuza do Recife? Natural do Recife, Neuza. Pessoa, 1h02. Guilmar Costa. Todos nossos pecados. You are healed, sister. Brother, you are healed. No pain. Reçois la guérison. Reçois. The pain is gone. Creusa, the pain is gone. Vou vos curar em inglês, tá? Creusa, the pain is gone. The pain is gone. Muturi, the pain is gone. You are healed, Marta. Glória, the pain is gone. Ouviu de Carvalho? The pain is gone. Celita, the pain is gone. Dorca, the pain is gone. Costa, the pain is gone.
Homme de Dieu, priez pour moi. Je vais me marier en cette année. Oh, reçois, Frankie. Mbida, reçois votre marié. Reçois en cette année. Reçois. Reçois, Frankie Mbida. Mariage. The pen is gone. Neuza. Neuza Recife. The pen is gone. The pen is gone, Maria Miguel. Vanda Limoni, the pen is gone. Nunu, the pen is gone. Irai Vilanculo, the pen is gone. Neuza Moraes, you are healed. Vocês todos que estão doentes, com esta palavra recebam cura. You are healed, brothers. Sister, the pen is gone. Oh, reçois, les guérisons. Reçois, délivrance, mariage. Ouvrez la porte. Open doors. Oh, the pen is gone. E todos eram curados. Todos vocês recebam a cura. Recebam a cura. Recebam o que vocês estão a pedir. Estela, tinhas isso? Não tens mais nada disso. You are healed, Estela. Sister, the pen is gone. Oh, receive, Cabral. Deliverance. Receive, Yolanda. Sejam perturbados. Mulher curada de dor de cabeça. Gaspar. Mande vossos testemunhos agora. E todos eram curados. E todos estão curados. Ok? Você que está a sentir uma dor, mas diga só amém. E a dor vai desaparecer. Depois me manda o teu testemunho. Fala somente amém. Você que está a pedir uma bênção, diga somente amém. Amém? Estou à espera agora dos vossos testemunhos agora. Alguém só falar amém e começou a transpirar. Como Antônio Edilene estava com prisão de ventre ontem, depois da oração da Dona Sônia, consegui ficar, fui no banheiro 2 vezes. Estou com dor de dente. Você não estás, não. Estavas. Pinto Manelli. Hã? Manda o teu testemunho.
Você que estava com a visão fusca, já estás bem. Você que não ouvia, já estás a ouvir. Você que não falava, pode falar. Você que não tinha vontade de comer, apetite já voltou. Você que tinha prisão de ventre, estás liberto. Você que tinha dor, você que era paralítico, levanta-te e anda. Você que era surdo, começa a ouvir. Você que tinha dores da bexiga, você que estava a vomitar, já paraste. Você que tinha tensão alta, você que tinha fraqueza no coração, dor nos pés, como a Eulália e não sei quem e outros aí, já recebestes a cura. Estou à espera do vosso testemunho. Aleluia. The pain is gone. You are healed, sister. The pain is gone. Está consumado. Tu já não tens mais problema da mordedura do cão ou delmácia da Laira, porquanto a palavra já foi enviada. Gratidão, meu pai, eu tenho que sair, tenho aqui que desligar. Glória de Carvalho. Mulher curada de problemas de rins. TikTok. Manda o vosso testemunho agora. The pen is gone. You are healed, sister. Eu estou à espera dos testemunhos. Você que não conseguia fazer algo, faz agora. Já vais conseguir. Procura a dor aí. Apalpa. Procura os quistos. Procura os miomas. Procura aí. The pain is gone. You are healed. No pain. No pain. No pain. Samone. Nunca pede palavra ao peregrino depois de mandar a palavra. Estás atrasado, rapaz. A palavra, quando é enviada, tem que ser recebida. Atrasas a receber o milagre. Reçois les prières. Priez, jeûnez. J'ai commencé. Encore. D'accord. 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 Dor de cabeça do folgado. Wendro sumiu. Tem que ser como o folgado que recebeu a palavra. Cadê estão as dores? Dorca também disse sim, fui curada. Obrigada pela cura. Dorca Vaz. Eu teria chamado ela. Dorca Vaz. Mas quem foi curado? Não pede do palavra mais. Ó Isabel Romão. Creia na palavra. Receba a palavra, Isabel. Diga somente amém, Isabel Romão. Rosângela Oliveira, diga somente amém. Não fala do que aconteceu de madrugada, esquece isso.
Basta cada dia com seu mal. Levanta as forças, aqui a espada. Prossiga a marcha. Toda hora escrever o que aconteceu à madrugada. Você não vai resolver nada. Dá glória a Deus porque você está de pé. The pen is gone. E como é que é? Os americanos, todas as atenções do mundo agora estão viradas na América. O Trump agora está mandando no mundo. O mundo sempre esteve na mão deles, mas de uma maneira camuflada, agora abertamente. Quem tem as cartas está a ditar os destinos do mundo. A Isha Cleusia dos Santos, the pen is gone. The pen is gone. You are healed, sister. Sofia Cheso, Perpétua de Jesus. Manda o teu testemunho, você que estava a gemer e foste totalmente guéri. Totalement guéri. Quero te sentir. E glorificar. Dor de cabeça sumiu. Esse é o folgado. Esther Simon. Merci beaucoup. The pen is gone. Yes, sir. Sandra Arroz. Sandrão. Ou então Sandrinho. Seja livre, oh Rosângela Oliveira, das perturbações noturnas. Sônia Francisco, Erivânia Soares, aí é São Tomés, homem curado da pressão alta no sangue, e na hora a pressão baixou. Já estamos em São Tomé, glória a Deus. Então, Bispo Pans, isto é NSJ, a estalagem, é muito forte. Enquanto o mundo está a gemer, a ISTN está em festa. Sim. Mês de janeiro, mês das festas da ISTN. Moçambique, São Tomé, Portugal, Cabinda, estalagem, Benguela, é incrível. Olha só. Portugal, estalagem, São Tomé, Benguela. Mas que? Mas onde? Benguela, Moçambique, Manchester, Londres. Essa Inglaterra é onde? Não tem que especificar. Inglaterra, Londres ou aí no quê? Aí no sul da Inglaterra. Aí no sul, né? Na capital. Capital da Estânia, em Londres. Em Leeds.
Londres e Manchester no mesmo dia. Como assim? Manchester já não fizeram, ok? A semana passada. Oh, Carla, estás a dormir, pá. Londres e Manchester, sim. Moçambique, Benguela, São Tomé, Estalagem, Portugal, Manchester, Londres, tudo em janeiro. Isto é simplesmente maravilhoso. E vai fechar em Moçambique, dia 25. Quando o pai chamou o meu nome, senti muita paz. Sônia Francisco. Aleluia. Zípora Henriques. Estava com muita dor de barriga, só um amém. A barriga obedeceu. As dores sumiram. É incrível. Of Lord, sister. Yasha Karine, please. Yolanda Cabral. Menusha Pereira. Marta Muturi, que estava doente, sumiu. Vocês ouviram quando eu chamei ele? Oh, Muturi, receba. Eu até não falei em português. You are healed. The pen is gone. Ok, falei. The pen is gone, Marta Muturi. The pen is gone. Mas quem foi curado? The pen is gone. Mas logo nos encontramos. Porquanto Elia! Tenho muitas saudades de ti. Teu irmão Jesus me revelou quem és. Na verdade, o mundo não sabe quem é. Sir Alexandre, não fala a ninguém. Deixa o mundo como é que é? Se ferrar. Peregrino, tive uma visão. E nesta visão havia muita multidão. Mas muita multidão que eram da Esther. Estavam a invadir o palácio. E uma cadeira lá, igual à cadeira que o pai tem sentado na sede. E o pai apareceu e assentou na mesma cadeira. E de repente veio muitos militares para tirar o pai daquele lugar. Mas não conseguiam porque o pai já estava sentado no trono. Oh, peregrino. Os do sistema ouviram essa tua visão aí, pá. Vamos falar, como assim? Estava com muita dor de barriga, só um amém. Esse é Zípora Henriques. Sir Alexandre. O meu irmão lhe revelou quem sou eu. Não fala a ninguém. Até que esses dias ou essas coisas se manifestem na terra. Até o reino se completar plenamente.
Tu que a Síria falou? Síria disse, o teu irmão me revelou. Vocês conhecem meu irmão? Kátia, tu conheces o meu irmão? Estou na urgência, estou grávida. O médico falou que o meu filho teve muito fraco. E eu entrei na live e só respondi amém. Quando o médico chegou, ele falou que o meu filho já está bem. E Jusceline Diogo, é assim que acontece. Mulher curada de problema de estômago. Círia Alexandre. Kátia conhece o meu irmão. Luzia Bernardo disse que conhece. Edmilson também lhe conhece. Que coisa linda. Hã? O irmão de Elias. Toquei no cabelo do pai e decretei seria curada da dor no tornozelo desde ontem. Recebi a cura no momento da oração. Estou andando sem dor. Mota! You brother e Jesus. Yolanda. Joana Teixeira. Ciro Alexandre. Nisa disse que conhece bem. Neuza, o senhor me deu um presente e eu estava a precisar muito. Zipo, desde que Jesus me revelou, tenho chorado muito pelos meus pecados e a minha alma. Cira Alexandra, chore pela tua alma. Aleluia. Catila Manassas. Todos nossos pecados. Joana Teixeira, Shalom, l'homme de Dieu. Oui. Sagna Senha. Creia somente na oração que já foi feita. Je connais votre frère. Mulher curada de hemorragia. Gaspar Clemente. Ai, Deus. Está consumado. Mas logo nos encontramos.
Não peça mais bênção para o teu negócio, que já foi abençoado. Natalice do Carmo, Maria Tavares, Oter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh!